começando mais uma edição do programa Negócios de Valor, trazendo as principais informações da novidade no mundo empresarial para você. No programa de hoje falaremos sobre varejo, seu conceito e suas áreas de atuação. Para isso, teremos a presença da convidada Luísa Martinez, gerente de recursos humanos do Grupo Pão de Açúcar, a maior rede varejista do país. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Boa noite. Quais os formatos de varejo podem ser encontrados atualmente? Hoje em dia a gente tem alguns formatos de varejo muito de acordo com cada um dos públicos, né? Com essa crise econômica, o atacarejo tem crescido bastante, que é o varejo junto com o atacado. Tem também os supermercados, os hipermercados, que se diferenciam pelo tipo de produto que vendem. E também os mini mercados, que são essas lojas menorzinhas que parecem supermercados de vizinhança. Uhum. Você falou em crise, qual o perfil do novo consumidor do varejo? Hoje é o consumidor que ele continua comprando muitas vezes os mesmos produtos, mas em quantidade menor, né? Então, o consumidor hoje ele aprendeu a apreciar, por exemplo, a compra de um iogurte, mas ele compra, em vez de comprar 6, ele compra 1, né? E ele vai muito atrás de preço, principalmente. Por isso a subida aí da venda do atacarejo. E como manter o crescimento nesse setor, né, em tempo de crise? O varejo tem que estar sempre muito antenado com a questão de custo, né, para conseguir manter o mesmo preço para o consumidor na ponta. Uhum. E como manter a marca forte frente à concorrência? A gente sabe que hoje tem muitos formatos, né? Acho que a questão da marca está mais relacionada ao tipo de serviço, né, que a gente tem. Por exemplo, Pão de Açúcar, São Marché, algumas marcas que têm um serviço diferenciado para o cliente, né, e isso também agrega um valor para o consumidor final. E o que a empresa precisa fazer para captar essas informações dos clientes, né? Os programas de fidelidade, acho que eles são um exemplo, né? A gente conseguir entender o que o consumidor quer para poder exatamente oferecer para ele as melhores oportunidades. Como a tecnologia pode ajudar nesse setor hoje? Justamente, acho que para a gente conseguir mais informações do cliente, né, e para ele ter canais cada vez mais, por exemplo, hoje em dia o cliente compra também pela internet, mesmo no supermercado, né, ele consegue fazer isso. Então, com certeza ajuda o consumidor a ter mais opções de compra. Você falou em fidelizar os clientes, né? Qual que é a estratégia para atrair esses clientes, né? Eu acho que a fidelização ela acontece muitas vezes a partir do serviço, né, para o cliente, e também através de produtos de marca própria, né, que vem crescido bastante. E como a gente monta uma equipe de vendas? Olha, hoje o mercado está muito difícil, né, tem muita gente querendo trabalhar, né, e a gente precisa capacitar cada vez mais, né, os colaboradores com treinamento de venda, né, com liderança e tal, para a gente conseguir ter um resultado melhor na ponta. E qual é o perfil dessas pessoas que querem trabalhar em vendas? Normalmente é primeiro emprego, a gente trabalha bastante com pessoas que não têm outras experiências, né, principalmente como operador de caixa, algumas coisas assim, algumas funções. Mas também tem aquelas pessoas que têm um conhecimento mais específico, como o açougueiro, a gente chama de eiro, né? O açougueiro, peixeiro, padeiro, confeiteiro, que tem que ter uma capacitação cada vez maior e que é muito difícil, inclusive, achar no mercado. Você falou dos eiros, acho que como a empresa pode influenciar, né, uma equipe de vendas através de treinamentos? Acho que através de treinamento, através de ações de engajamento dos colaboradores também, né? As pessoas precisam gostar da empresa onde elas trabalham, né, para conseguir dar o melhor atendimento para o cliente. Então, elas têm que ser bem atendidas internamente também, tendo um espaço de descanso, tendo a jornada de trabalho respeitada, as horas extras pagas, né, tudo pago em dia. Então, acho que isso tudo traz engajamento para os colaboradores. Falando de engajamento, qual que é o papel do líder, né? Nessa história de vendas, varejo? O papel do líder é fundamental, né? A gente fala que o líder, a equipe, na verdade, é a cara do líder, né? Então, o líder ele precisa saber motivar, né?
ele precisa saber reconhecer o belo trabalho, dar feedback para que as pessoas consigam melhorar, né? Então, a gente também tem que sempre ministrar muitos treinamentos aí para a equipe de liderança, porque isso reflete, com certeza, no time como um todo. Voltando um pouco de lojas, né, de supermercados, com tantos comércios varejistas, assim, quais são os erros mais comuns que os supermercados fazem na hora da fidelização? A gente vê tanto programa de fidelidade, você consegue citar algum erro assim que talvez impacte? Olha, eu acho que os principais erros que qualquer varejo pode fazer, não só relacionado à fidelidade, mas relacionado principalmente à marca, né? Uma marca não pode vender e fazer uma propaganda na televisão de uma coisa que ela entrega se ela não consegue entregar na ponta, né? Então, se ela promete o mais barato, ela tem que cumprir o mais barato. Se ela promete um serviço melhor do que a concorrência, ela tem que ter um serviço, de fato, entregue na ponta melhor do que a concorrência. Né? O que precisa fazer para captar esse tipo de informação nas lojas? Eu acho que tem que conhecer o consumidor, né? Além dos programas de fidelidade, a gente também tem que sempre tentar fazer pesquisa com o cliente. Tem programas, em vários varejos, a gente trabalha com cliente oculto, cliente misterioso, né? Para conseguir entender o que o cliente quer, para conseguir realmente entregar para ele aquilo que ele espera dentro da loja. Legal. Luísa, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta para falar sobre RH no varejo. Estamos de volta com o programa Negócios de Valor. Hoje estamos falando sobre varejo e temos aqui a presença da Luísa Martinez, gerente de recursos humanos do Grupo Pão de Açúcar. Luísa, antes você falava sobre varejo, equipes de varejo. Vamos entrar um pouco na parte de recursos humanos. Como incentivar uma equipe de funcionários? Olha, hoje nos principais momentos de compra, né? As épocas sazonais, principalmente, Páscoa, Natal, a gente tem grandes campanhas de incentivo, né? Muitas vezes em parceria com a indústria, para realmente incentivar os colaboradores a venderem alguns produtos específicos ou a venderem simplesmente qualquer produto batendo meta e tal. Então, essa é uma das formas que a gente costuma fazer, principalmente nessas épocas sazonais. Além de toda a motivação, de treinamento, do papel da liderança, que a gente já falou no bloco passado. E como é montado um plano de carreira para um vendedor, por exemplo? Hoje a gente tem, cada área de varejo, né, ou cada empresa, trabalha de uma maneira em relação ao plano de carreira, mas como um todo, a gente tem dentro do varejo muitas pessoas que fazem carreira, né? Diretores que começaram como empacotadores, gerentes de loja. Então, é comum, né, entre as empresas de varejo criar um programa de fato de desenvolvimento para preparar essas pessoas para que elas consigam ter uma evolução na carreira, principalmente como gerente de loja, né? Hoje, na minha empresa especificamente, a gente tem mais de 90% de gerente de loja que começou dentro da base, né? Então, o que mostra que a gente realmente investe, né? E isso é comum para todas as empresas de varejo. Em 2014, a rotatividade média de funcionários, o chamado turnover, no varejo foi de 54%, segundo dados do IBEVAR. Como enfrentar esse grande desafio na área de recursos humanos? Olha, é um desafio realmente muito grande, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender que o varejo ele tem essa dinâmica mesmo. A gente nunca vai ter um turnover de menos de 10% ou 20%, né? Justamente por ser o primeiro emprego, né? As pessoas, o que a gente precisa é realmente fazer com que as pessoas, no tempo que elas estão lá, que seja 1 ano, que seja 2, elas estejam lá com a produtividade total delas, né? E que alguns vão fazer carreira, como a gente falou. Agora, o varejo é muito dinâmico e num momento como esse, uma geração nova chegando, trabalhar
de final de semana, com uma escala mais difícil, realmente é um super desafio para a gente, né? Várias empresas hoje em dia têm feito programas para tentar estender o tempo de permanência deles na empresa, né? Então, em vez de ficar os 6 meses, vamos tentar fazer com que o cara fique 1 ano ou fique 2, né? E isso já dá um resultado financeiro bacana para a empresa. Com todas essas barreiras de turnover que você falou um pouquinho agora, como que a gente identifica um grande talento no RH? Normalmente as empresas têm avaliação de competências, né? Então, isso normalmente acontece de forma anual. E serve para que o líder, né, de novo vem o papel da liderança como super importante nesse momento, de conseguir fazer uma avaliação formal, dar um feedback para as pessoas, para os colaboradores, e esse é o momento da gente também avaliar o potencial que as pessoas têm, né? Então, através dessa avaliação, a gente consegue começar a desenvolver um caminho de carreira, né, para o colaborador. Carreira, né? Exatamente. E quais as principais competências que um líder, né, que a gente está falando que o líder tem um papel tão importante, que o líder precisa ter para identificar e para trabalhar no segmento de varejo, que, como você falou, é muito dinâmico, né? Olha, passa desde da própria competência de liderança de pessoas, né? Até, por exemplo, uma competência de tomada de decisão, que é muito importante. Um líder não pode ficar em cima do muro, né, diante de algumas coisas. Saber se planejar, trazer inovação, né? Hoje, nenhuma empresa vive sem realmente estar inventando coisas diferentes, né? Conseguir trabalhar em equipe, acho que é muito importante, né? Fazer uma análise de mercado, de cenário, né? O líder ele precisa conseguir andar dentro de uma loja e ter um mínimo de noção de tudo que está acontecendo para conseguir atuar muito forte. A gente fala em crise, a gente fala em mudança, principalmente no varejo, né? Quais os desafios do gestor diante de uma equipe, né, em tempos de mudança? O varejo, a gente brinca que ele é bem dinâmico, né? Ou você está em fase de mudança, ou você está em fase de adaptação. Não existe outra forma. Isso porque o varejo é o primeiro a sentir qualquer crise, né? A indústria vai sentir só depois que o varejo já sentiu, porque o consumidor já parou de comprar, né? Então, muitas vezes o gestor ele já está acostumado, quando ele já vem do varejo, a lidar com essa crise. O mais difícil é você conseguir fazer a própria equipe lidar, né, com a crise não, com a mudança. E ele precisa saber ouvir, né, conseguir falar que a mudança faz parte desse cenário e continuar motivando a equipe para que as pessoas consigam lidar com as mudanças a todo tempo. Né? Equipe, né? Qual que é a importância de um trabalho em equipe no varejo? É um segmento que dá para se fazer sozinho ou é indispensável uma equipe para construir tudo o que a gente vê hoje? É indispensável, né? Não tem como a gente lidar numa loja gigante trabalhando sozinho, né? A culpa não é só do caixa que vai receber a reclamação lá na frente. A gente precisa de alguém que consiga abastecer uma gôndola legal, cortar os frios e fazer todo o trabalho para que isso aconteça. Qual que é a sua expectativa para a área de recursos humanos para os próximos anos? Olha, o RH, né, os recursos humanos, tem sido cada vez mais parte da estratégia do negócio, né? E eu espero que a gente consiga estar cada vez mais perto dos CEOs para a gente conseguir fazer diferença no negócio do varejo. Legal. Luísa, infelizmente o nosso tempo é curto e precisamos encerrar o programa. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, foi um bate-papo super legal. Semana que vem estamos de volta com o programa Negócios de Valor, trazendo as principais informações e novidades do mundo empresarial para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.